Um homem que se fez por conta própria, dedicado à família, aos filhos, à bondade e orgulhoso da vida que construiu do zero. De repente ela disse: "Ele não voltou para casa ontem." Perguntei: "Kate, o que houve?" Tudo foi tirado. Havia sangue por todo o rosto e peito dele, em tudo. O que veio depois foi um mistério doloroso. Todos sabiam que ele tinha muito dinheiro e a incansável luta de uma família para descobrir a verdade. Quero que os responsáveis sejam levados à justiça. Traição, mentiras e uma descoberta devastadora. Quando abri o porta-malas, ele estava carregado de sacolas e sacolas de prata do Kirby. Bem mais perto de casa do que se imaginava. Ele disse: "Tem algo nisso. Acho que nunca conseguiria virar as costas para ele." A seguir, no Law e Crime Investigates. O crime real é só uma história, até que se torna a sua história. A pena é morte. Tire sua família daqui. Vou pedir para meu advogado te ligar. Condado de Tipa, Mississippi. É exatamente como você imaginaria que uma pequena cidade do sul seria. Um lugar onde todo mundo conhece todo mundo. Onde a paz e a tranquilidade são abundantes. Drama não é algo que as pessoas fazem aqui. Você deve simplesmente se encaixar. Mas esse não era Kirby Carpenter. Ele era extremamente único. Kirby era realmente uma pessoa muito única. Ele se interessava por muitos tipos de coisas únicas. Ele era muito autêntico e fiel a si mesmo. Kirby era sempre ele mesmo, não importava com quem ou onde estivesse. E se ele acreditava em algo ou amava algo, todos ao seu redor sabiam disso. Ele deixava isso bem claro. O que ele fazia, embora não considerasse um trabalho, era lidar com metais preciosos, como ouro e moedas de prata. Ele tinha uma loja de câmbio de moedas na praça aqui da cidade, e ele ficava bravo se alguém chamasse de casa de penhores. Não era uma casa de penhores. Mesmo assim, muitos procuravam por ele para vender objetos de valor. Ele comprava objetos das pessoas e depois revendia ou ficava com eles. Ele abriu a primeira loja de vinhos e bebidas alcoólicas aqui na cidade e a administrou com muito sucesso por vários anos, e depois a vendeu. E então havia outra cidade, a 32 quilômetros de nós, que quando legalizaram a venda de bebidas alcoólicas lá, ele abriu uma loja de bebidas lá. A loja ficava no estacionamento da loja de suprimentos para tratores, onde Caitlin trabalhava, e foi assim que eles se conheceram. Foi por volta de 2019, Caitlin e Spence tinham a mesma idade de Kirby. Elas não cresceram na mesma cidade, nem tinham muitos amigos em comum, mas, quando começaram a namorar, rapidamente se apaixonaram. Sinceramente, nós a amávamos, nós a amávamos, nós a amávamos. Ela era muito pé no chão, ela era muito centrada. Ela parecia ser extremamente boa, com o filho mais velho de Kirby, o filho dele. Nossa. Ei, ela realmente se encaixou perfeitamente na família. Sim, em 2021, Caitlin e Kirby anunciaram que teriam seu primeiro filho juntos, uma menina. As fotos da gravidez estão lindas, eles parecem felizes. Sim, Caitlin deu à luz em julho de 2022. Foi o momento perfeito. Vida perfeita. E ela era uma boa mãe. Sim, ela era uma boa mãe. Ela era da família e visitava a mãe só para passar um tempo, certo? Mesmo quando Kirby estava fora fazendo seu trabalho. Ele também possuía vários imóveis e estava no processo de solicitar a abertura de uma dispensária de maconha medicinal. Ele gostava de coisas boas e não tinha vergonha disso. Você está certo. É isso. Ele amava coisas boas, de colecionador, e gostava de mostrá-las às pessoas. Sabe, ele tinha carros de colecionador. Tinha, obviamente, todo o ouro e prata, coisas de colecionador. E ele tinha simplesmente coleções de coisas. Instrumentos, guitarras, tudo o que ele tinha era extremamente valioso. O Kirby era muito conhecido na cidade? Sim, era bastante conhecido. Todos que o conheciam sabiam que ele era muito rico.
Quando falamos muito dinheiro são milhões? Sim, é. Ele não escondia isso. Ele não escondia isso de jeito nenhum. Na verdade, acho que em algum momento todos nós dissemos pra ele: "Ei, você precisa, sabe, você não precisa ficar contando essas coisas pras pessoas que você conhece." Não as coisas dele, mas tipo, coisas que ele fazia, sabe? Ele jogava uma bolsa de dinheiro em você naquela época, provavelmente entre 30 mil e 50 mil dólares dentro naquela bolsa que ele carregava. Para ele, sim, ele estava ganhando dinheiro. E sim, tudo isso valia dinheiro, mas isso era um negócio, só que também era um hobby para ele. Então eu sinto que ele conseguia se divertir e era apaixonado pelo que fazia porque ele amava aquilo e ainda conseguia ganhar dinheiro com isso. Por mais que ele amasse o trabalho dele, as coisas que fazia e os hobbies que tinha, nada na vida dele jamais deu um propósito para ele. Acho que ter um filho deu propósito a ele. Ele realmente mudou e se tornou outra pessoa. Completamente. Perdidamente apaixonado. Sabe, quero dizer, qualquer pai é, mas era algo para se ver. Saber que sabe, ele era simplesmente um bom pai. Kate mandou mensagem para a mamãe perguntando se eu vi Kirby. Respondi que não. Ela disse: "Bem, ele não voltou para casa ontem à noite." E eu falei para ela: "Kate, isso me assusta. Isso não é típico do Kirby, porque o Kirby sempre voltava para casa e dormia na própria cama toda noite, e ele ia acordar na cama dele." Então eu tentei ligar para ele e também mandei uma mensagem e eu disse: falei para ela que quase coloquei um alerta de desaparecido para ele. Ela respondeu: "Não, espera mais um pouco. Vou colocar a menininha na cama e a gente vai ao posto de caça. Talvez ele esteja lá." E eu disse: "Bom, quando você chegar no posto de caça, me liga de volta e me avisa se ele está lá." Ela me ligou e disse que ele não estava no posto de caça. Ela disse: "Eu não sei onde esse cara está." Ela disse: "Não consigo encontrá-lo." Eu respondi: "Estou indo procurá-lo." E então, de repente, ela diz: "Kirby." E eu disse: "Kate, o que foi?" Foi como se ela só tivesse deixado o telefone de lado. Ela não desligou nem nada. Foi como, sabe, ela não disse mais nada. Então eu entrei no carro, saí correndo e liguei para o meu marido. E tudo o que eu conseguia dizer era: "Vai para a casa do Kirby, vai para a casa do Kirby, vai para a casa do Kirby." Ele disse: "O que foi?" Eu disse: "Não sei, só vai para a casa do Kirby." E tudo o que eu conseguia dizer era: "Vai para a casa do Kirby, vai para a casa do Kirby, vai para a casa do Kirby." Eu sou professor em uma escola primária no Alabama. E eu estava no trabalho e conseguia ouvir meu celular tocando. E eu olhei e vi que era o nome da minha mãe. E quando eu atendi e disse alô, ela só ficava gritando: "Ele se foi, ele se foi, ele se foi." Tudo o que consigo lembrar é de pular do carro. E quando eu saí correndo para lá, o gato do meu marido ficava me empurrando para trás, me empurrando para trás. E ele disse: "Não, não, 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 você não pode, você não pode." E eu disse: "Eu preciso ver meu bebê." Eu disse: "Respira fundo. Preciso que me conte o que houve. Quem se foi? O que aconteceu?" E ela disse: "Ele se foi, ele se foi. Meu bebê se foi." E eu disse: "Como assim? Ele se foi?" E ela disse: "Ele foi para o céu." Meu padrasto, Dwayne, pegou o telefone e disse: "Wendy Kirby levou um tiro e não foi auto-infligido. Ele se foi. Vocês precisam vir aqui." Kirby Carpenter tinha apenas 36 anos na época do seu assassinato. Os investigadores dizem que ele foi baleado várias vezes no peito por alguém com uma espingarda. O corpo dele foi encontrado ao lado da casa, perto da garagem. Alguém colocou uma cortina e uma caixa de ferramentas em cima do corpo dele. Eu me ajoelhei e implorei a Deus para simplesmente me levar. Ele precisava viver, ele tinha filhos para criar. Eu já tinha vivido minha vida. Só me leve, por favor, não leve ele. Quando percebi que não era o bebê, só consegui gritar: "Não, não, não, não!"
E eu me lembro do policial escolar chegando. Tirei a coberta dele e o vi deitado, olhos abertos. E parecia que tinha sangue por todo o rosto, peito, em tudo. E aí eu perdi o controle. Quem o cobriu? Foi quem o matou? E ele estava coberto, com uma caixa de ferramentas em cima dele. Tipo, aquelas caixas de ferramentas que vão na traseira de caminhonete. Onde a caixa de ferramentas estava, ela segurava a cobertura sobre ele. Caitlin comentou se ele ficou coberto? Não, ela disse que não. Na verdade, ela disse ao agente de recursos que quando ele chegou lá, ele foi destampar ele para olhar e verificar que era Kirby. E as palavras dela foram: "Meu Deus, Kirby, ele se matou. Não, como ele poderia ter se matado?" Na verdade, ele colocou uma cobertura sobre si mesmo e uma caixa de ferramentas. Na verdade, o agente de recursos olhou para Kate e disse a ela. Ele disse: "Isso não é suicídio." Ele disse: "Isso é um homicídio." Sim, eles acham que ele foi baleado na garagem. Eles acham que Kirby foi baleado na garagem. Eles acreditam que ele foi morto ao chegar em casa naquela noite. A polícia viu marcas de sangue arrastado da garagem até onde o corpo foi encontrado, ao lado da casa. Certo, eu estou atualmente parado onde o corpo de Kirby foi encontrado, olhando de volta para a casa. As câmeras de vigilância, que teriam registrado exatamente o que aconteceu, haviam sido desconectadas e a central de armazenamento em nuvem estava desaparecida. Naquele momento, eu estava pensando que alguém entrou na garagem de Kirby, atirou nele e foi embora e, tinha acabado de acontecer. E depois, descobrimos que ele já estava morto há 2 dias. Todos nós estávamos em choque extremo, sabe? E simplesmente arrasados naquele momento. Nós pensamos: meu Deus, quem teria feito isso? Isso me colocou um medo que eu nunca imaginei que poderia ter. Vocês achavam que tinha alguém lá fora. Sim, você matou. Era o que pensávamos. Então, claro, nós pensamos em negociações que, você sabe, poderiam ter dado errado com Kirby. E, você sabe, alguns dos negócios dele. Ele tinha negócios com várias pessoas diferentes. E havia algumas pessoas que provavelmente não gostavam muito de Kirby, porque se ele acreditava em algo, ele te dizia, era nisso que ele acreditava. Se ele defendia alguma coisa, ele mantinha a posição. Então quero dizer, ele provavelmente tinha algumas pessoas que não gostavam dele. E então, eu me lembro de perguntar para Caitlin, quem teria feito isso com Kirby? Quem teria algum motivo para matar Kirby? Ela olhou para mim e, tão rápido, disse, métodos. E eu falei, viciados em metanfetamina? Ela confirmou. Perguntei o motivo, dinheiro. Respondi, não. Eles disseram que ele tinha dinheiro no bolso. Então, por meses depois, todo dia, era só nisso que a gente conseguia pensar. E a gente ficava, sabe, sentado, jogando ideias um pro outro. Bem, e esse negócio, sabe? Ou esse acordo, ou essa pessoa? Sabe, tinham algumas pessoas no passado do Kirby que, ele não se dava bem. Na verdade, a história que Caitlin contou inicialmente foi que ela tinha ouvido uma conversa entre Kirby e alguém, na semana anterior. E que eles tiveram meio que uma conversa confrontadora. E que a pessoa disse ao Kirby, esse tipo de coisa leva à morte de famílias. Kirby e Caitlin não eram os únicos na casa do Kirby então. Após Caitlin dar à luz a filha em julho de 2022, os pais dela, Jeff e Karen Spence, vieram ficar na casa do Kirby. Eles vieram em julho com a intenção de ajudar por algumas semanas. E ficaram até agosto, sabe? Setembro, outubro, novembro. Sabemos que eles tinham uma casa em Saltville, Virgínia, mas depois acabamos sendo informados que ela estava em processo de execução hipotecária. Kirby estava cuidando deles, ele alimentava eles, ele cuidava deles. Eles estavam na casa dele. Ele até estava procurando um lar para eles. Ele ia comprar uma casa para eles aqui para poder tirá-los da casa dele. Ele disse ao meu marido algumas vezes, sabe, eu agradeço a ajuda que eles nos deram. Nenhuma casa, por maior que seja, comporta 2 famílias. Ele repetiu isso várias vezes. Sabe, eu só estou realmente me preparando para ter o nosso espaço e só estar em casa como uma família, sabe?
Por que eles ficaram por tanto tempo? A primeira vez que ele conheceu o pai dela, Kirby disse: "Ah." Ele disse: Tem algo." Ele disse: "Tem algo sobre o pai dela." Ele disse: "Eu acho que nunca conseguiria virar as costas para ele." E meu marido diz: "Kirby, você só conheceu ele por uns 15 minutos." Ele disse: "Eu sei." Ele disse: "Mas tem algo sobre aquele cara. Eu acho que nunca conseguiria virar as costas para ele." Ele tinha ótima intuição e sabia ler as pessoas. E ele, sabe, se ele dizia alguma coisa, geralmente acabava sendo verdade. E muitas vezes eu acho que a gente simplesmente ignorava isso. Tipo, o Kirby está só sendo o Kirby. Ele está sendo paranoico com isso. Teve uma vez que o Kirby falou algo para você sobre ela? Sim. Então, quando ela e o Kirby namoravam, estávamos na casa da mãe, conversando no jardim da frente. Ele disse: "Só não sei sobre a Kate." Perguntei: "Como assim você não sabe sobre a Kate?" Claro, todos nós gostávamos dela. Ele disse: "Tem só alguma coisa nela. Eu só não sei se confio nela." E eu falei: "Kirby, você tem que parar. Você tem que parar de ser assim. Tem que parar de pensar que, sabe, todo mundo está contra você." A família do Kirby não pensou nessas conversas de imediato, mas algo chamou a atenção logo de cara. Depois que o Kirby foi encontrado, a família dele percebeu que Jeff e Karen Spence não estavam na casa. Kirby foi encontrado na sexta-feira, 2 de dezembro. Lembro de ter perguntado a Caitlin naquela noite, na garagem da mãe, quando seus pais saíram, porque todos nós tínhamos acabado de estar lá na semana anterior, no dia de Ação de Graças. Então eu fiquei pensando, espera aí, onde estão seus pais? Ninguém nos avisou que eles tinham ido embora ou que não estariam mais aqui. Nem no dia de Ação de Graças mencionaram planos de partir. Então eu perguntei para ela e ela disse: eles foram embora na terça-feira à noite. Descobrimos que Kirby foi assassinado na quarta-feira. Só para esclarecer, os pais da Caitlin saíram na terça-feira. Os investigadores acreditam que Kirby foi morto na quarta-feira e só na sexta-feira o corpo dele foi encontrado. Jeff e Karen Spence voltaram para a casa do Kirby naquele domingo. Casey foi até a garagem para conversar com Jeff. Eles conversaram bastante e eu fui até lá participando um pouco da conversa. E então, Casey e ele voltaram para dentro de casa. Quando fui sair da garagem, algo simplesmente me disse para verificar o porta-malas dele e eu só abri a porta do carro e destravei o porta-malas. Quando abri o porta-malas, ele estava cheio de sacolas e sacolas, e sacolas da prata do Kirby. Eu pensei, meu Deus, ele não vai levar as coisas do Kirby. Então, eu não confirmei, eu não fui confrontá-lo nem nada. Eu fui, descarreguei o carro, fechei o porta-malas e aí? E depois que tudo acabou naquele dia, nós fomos para casa e tal. Bem, naquela noite mesmo, alguém ligou pra gente e disse que tinham veículos encostados na casa e que estavam carregando eles. Então eu fui, beleza. Eu tive que bater na porta porque eles tinham trocado as fechaduras das portas da casa. Mamãe foi lá e chamou a polícia e eles tiveram uma conversa inteira. Ela explicou para a polícia o que tinha acontecido mais cedo naquele mesmo dia, e ela realmente disse para um dos policiais, ela falou: "E eu aposto que se eu abrir o porta-malas dele agora, vai ter mais coisa lá dentro." E ela fez isso, e lá estava o que tinha dentro, mais bolsas do Kirby, cheias de prata e outras coisas. Então, o que a polícia fez nesse momento? Eles não puderam fazer nada, não puderam se envolver porque disseram que era uma questão civil e não podiam se envolver. Mas eles não podiam me impedir de entrar lá. E eu coloquei meu braço lá dentro e quando fiz isso, comecei a puxar as coisas do Kirby de novo. A família do Kirby descobriu depois que alguém havia trocado as fechaduras de todos os cofres do Kirby. Em dezembro de 2022, Caitlin, Jeff e Karen Spence saíram da casa do Kirby. A mãe estava na casa do Kirby, e isso foi depois que eles tinham saído. Ela estava subindo as escadas e viu uma pequena mancha do que parecia ser sangue em um dos degraus.
Então ela ligou e notificou as autoridades. Ei, isso aqui parece sangue. Vocês precisam vir aqui e dar uma olhada nisso. E então eles vieram. O investigador usou Lemonol. E quando ele usou luminol nos degraus, aquilo brilhou como um rojão. Havia tanto sangue ali, por toda a pia da cozinha. E eles coletaram uma amostra disso. Isso fez a irmã de Kirby, Casey Barnes, lembrar de algo. Ela contou que alguém falou de Jeff Spence para eles no funeral de Kirby. Alguém nos disse que não sabia quem era Jeff, que não tinha percebido quem ele era. No entanto, eles o acharam no banheiro logo após o funeral. Ele estava com a camisa meio levantada no banheiro e um curativo na lateral do corpo. Tudo o que aconteceu continuou apontando para eles. Com o passar do tempo, as suspeitas da família Kirby aumentam. Chega ao auge no verão de 2023, quando eles não conseguem mais entrar em contato com Caitlin Spence. Eles acham que ela pode estar morando com a filha de Kirby na casa dos pais dela em Saltville, Virgínia. Eu não estava recebendo nenhuma resposta dela. E já fazia vários dias que eu estava tentando e ela não respondia. Ficamos preocupados. Então entrei em contato com a polícia de Saltville e pedi uma verificação de bem-estar. Ele disse: "O que vamos verificar?" Eu disse a ele que minha sobrinha está lá. Supostamente é a casa onde ela deveria estar. Eu estou tentando entrar em contato com a mãe dela há dias. Não consigo falar com ela. E ele ligou de volta e disse: senhora, só queria te ligar de volta e te avisar disso. Não existe uma casa no endereço que você me enviou. E eu fiquei tipo, como assim? Não tem uma casa lá? Eu falei, mãe, está enviando os pagamentos de pensão infantil para esse endereço todo mês. E esses cheques estão sendo descontados, tem que ser lá. Ele disse que lá só tinha uma caixa de correio. Aquela casa pegou fogo e aí ficamos extremamente preocupados. As preocupações só aumentavam. Os investigadores descobriram que, no início de novembro, pouco antes do assassinato de Kirby, Jeff e Karen Spence fizeram uma série de grandes depósitos em suas contas bancárias conjuntas. 26 mil, 50 mil e 97 mil. Dias após o assassinato de Kirby, Jeff Spence escreve um testamento à mão, deixando todos os seus, entre aspas, bens materiais para sua esposa, Karen Spence, escrevendo: "Eu me esforcei para ser um bom homem, pai, marido, filho e amigo. Ao deixar os limites desta existência terrena, aguardo com expectativa o que vier a seguir." Caitlin também escreve um testamento, deixando tudo para sua filha, com Kirby, dizendo à filha, citação, "Esta vida foi linda. Você é a filha selvagem de sua mãe. Nunca se esqueça de que estou sempre com você." E então veio o verdadeiro golpe para a família de Kirby, enquanto o corpo de Kirby estava sendo encontrado aqui, e nós descobríamos que ele estava morto. Jeff e Karen estavam na Virgínia, abrindo um cofre naquele dia, colocando os pertences de Kirby. A polícia acredita que os itens pertenciam a Kirby, porque foram encontrados junto com um cheque pessoal que ele havia escrito para alguém, pelo menos 3 meses depois que Kirby foi morto. Eu ficava acordado todas as noites, imaginando possibilidades na minha cabeça sobre o que poderia ter acontecido, para que Kate não estivesse envolvida. Sabe, eu quero dizer, lembro de inventar essas coisas tipo, bem, sim, eu vou fazer. O quê? E se o pai dela tivesse feito isso e ela não soubesse? Em 30 de novembro de 2023, exatamente um ano após o assassinato de Kirby Carpenter, a polícia prendeu Caitlin Jeffrey e Karen Spence. Os promotores dizem que elas conspiraram e roubaram uma grande quantia em dinheiro de Kirby, moedas de prata, barras de ouro e outros metais preciosos. Elas foram acusadas de conspiração, grande furto e homicídio qualificado. O dia em que elas foram presas foi o mesmo dia em que ele foi morto no ano anterior. E nós tínhamos, combinado de, fazer um show de fogos de artifício na casa do Kirby. Naquele dia, descobrimos que eles o haviam prendido. Então, realmente, fizemos uma celebração com fogos de artifício, ele adorava. E então, decidimos naquela noite, depois que soubemos que, as pessoas responsáveis por matar ele tinham sido presas, que faríamos uma celebração para o Kirby.
acabou se tornando uma grande celebração. Os vizinhos vieram, até todo o corpo de bombeiros, e o pessoal vieram. Graças a Deus o dia chegou. Foi simplesmente inacreditável. Tudo o que eu conseguia fazer era gritar. Quer dizer, eu estava simplesmente tão feliz que eles estavam atrás das grades. Na primeira audiência dos Spences, os promotores revelaram que a última mensagem de texto que Kirby recebeu antes de morrer foi de Caitlin. Foi logo depois das 18h30 do dia 30 de novembro, ela perguntou onde ele estava. Kirby disse que estava indo para casa. Ele tinha acabado de passar por uma loja de pneus local que ficava a cerca de 15 minutos de distância. Investigadores afirmam que Caitlin não estava em casa quando Kirby retornou. Eles sabem que ela estava com a filha no Walmart às 19 horas, porque ela foi vista nas câmeras de segurança da loja. O xerife local testemunha que depois que Caitlin saiu do Walmart, por volta das 19h15, ela ficou sentada no carro, no estacionamento, por 45 minutos. Caitlin disse à polícia que estava amamentando. O xerife afirma que ela enviou mensagem a Kirby perguntando se ele queria comida chinesa para o jantar. Ela não recebeu resposta. A polícia diz que Caitlin chegou em casa mais tarde naquela noite. Os motivos de Caitlin para não ter notado o corpo de Kirby do lado de fora da garagem, apesar de ter morado na casa por 2 dias, continuam desconhecidos. Mas onde estava Jeff Spence nesse período? Os promotores dizem que não têm certeza absoluta, porque o telefone dele ficou desligado por vários dias na época em que Kirby foi assassinado, mas acreditam que ele esteve na casa de Kirby em algum momento. Lembra do sangue na escada que a polícia analisou? O DNA voltou como sendo de um parente masculino de Caitlin Spence. Depois do assassinato de Kirby, a polícia revirou a casa dele procurando por evidências. Encontraram a central de monitoramento das câmeras que estava desaparecida, escondida atrás de caixas no cômodo onde Kirby guardava seus cofres. E quanto àquela grande bolsa de dinheiro que todo mundo sabia que Kirby sempre carregava com ele? A polícia procurou por ela em todo lugar. Essa bolsa nunca apareceu. Então, para onde ela foi? Ele carregava uma pistola no bolso da frente que nunca foi encontrada e provavelmente a levava sempre consigo. Ah, sim, ele sempre estava com a pistola. Não era só de vez em quando. Mas quando a polícia revistou os bolsos dele, ele tinha 3 balas no bolso para aquela pistola. Então, ele não teria as balas no bolso sem a pistola. Jeffrey Spence segue preso. Procuramos o advogado dele para a entrevista, mas ele recusou. Durante a primeira audiência de Jeffrey Spence sobre as acusações, o advogado dele diz ao juiz que os promotores não têm nenhuma prova de que ele matou Kirby. Ele ressalta que Jeff Spence também negocia ouro e prata, o que explica por que ele tinha esses itens. O advogado dele tentou fazer com que as acusações fossem retiradas devido à falta de um julgamento rápido, mas o juiz negou esse pedido e marcou a data do julgamento para setembro de 2025. Jeffrey e Karen Spence serão julgados juntos. É quando eles vão ficar cara a cara com a principal testemunha da acusação, Caitlin Spence. Caitlin teve que tomar uma decisão muito importante e difícil, que era se ela escolheria cooperar com o estado do Mississippi com o que ela sabia. Ela manteve sua inocência em relação à morte de Kirby, a quem ela amava muito. E ela afirmou que não sabia nada sobre o assassinato ou que não teve participação no assassinato. Não esteve envolvida no planejamento do assassinato e não sabia nada sobre isso até depois que já havia acontecido. Ela implica o pai dela e o pai dela admitiu ter matado Kirby. Ela não implica a mãe dela. O advogado de Caitlin, Antônio Farisi, diz que Caitlin começou a suspeitar cada vez mais do suposto envolvimento do pai no assassinato de Kirby. E na primavera de 2023, ela decidiu confrontá-lo. Eles fazem uma caminhada particular em uma área chamada Cachoeira, e ela confronta o pai sobre o que aconteceu. Você fez isso com Kirby?
E é nesse momento que Jeffrey Spence faz algumas admissões para ela. E foi, em essência, uma confissão de Jeffrey Spence. Ela tinha conhecimento dessa informação, não compartilhou, ajudou a esconder. Ela também escondeu isso de você. Ela fez isso, mas você precisa entender que Caitlyn é, ou era, muito apegada ao pai. E ela esperava que o pai fizesse a coisa certa, se apresentasse e a salvasse desse sofrimento. Ela achava que Jeffrey Spence iria aparecer, fazer a coisa certa e contar o que aconteceu e realmente inocentá-la de vez e inocentar a mãe dela, e então assumir as consequências. Mas Jeffrey Spence não é esse tipo de homem, e certamente não fez isso. Então chegamos ao ponto em que Caitlyn teve que decidir se agia ou desistia, como dizem no Mississippi. E então ela teve a decisão mais difícil que já teve que tomar. E isso foi se apresentar para contar a verdade e concordar em testemunhar contra o pai dela, o homem que ela amou, que foi seu cavaleiro de armadura brilhante durante toda a vida. Até esse ponto, Farisi diz que há outro motivo pelo qual Caitlyn teve que decidir de uma vez, como dizem. Caitlyn ama a filha dela, quer estar com a filha dela. A pena para homicídio qualificado no Mississippi é morte ou prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional. O escritório do promotor anunciou que não buscaria a pena de morte, restando apenas a prisão perpétua sem liberdade condicional. Então, isso certamente não é atraente quando você pensa na necessidade de criar sua filha pequena. Consegui negociar um acordo judicial em nome de Caitlyn. Depois de muita oração e reflexão da parte dela, ela decidiu aceitar essa proposta de acordo, que era que a acusação de homicídio qualificado seria reduzida para cúmplice após o fato do homicídio qualificado, o que muda a pena máxima de prisão perpétua sem liberdade condicional para um máximo de 20 anos. Em abril de 2025, Caitlyn Spence ficou diante de um juiz e se declarou culpada como cúmplice após o fato de homicídio. Sabe, ela testemunhou nessa audiência que teve uma conversa com o pai dela na primavera de 2030. Durante essa conversa, ele foi maldoso e agressivo com ela, algo que nunca havia feito antes. E as declarações que ele fez para ela, quando ela perguntou diretamente se ele matou Kirby, foram muito incriminatórias. Ele fez declarações como: quanto menos você souber, melhor. Eu fiz o que tinha que fazer, eu fiz o que tinha que fazer, e não examine os dentes de um cavalo dado. Uma das coisas que ela disse foi que o pai dela falou para ela: você não pode contar isso para ninguém, porque isso vai destruir nossa família. E sabe, ver ela chorando enquanto dizia isso só me deixou muito, muito, muito bravo. Saí furioso do tribunal, sentindo que precisava levantar e correr. Eu estava assim, eu estava tão bravo, que ela estava sentada lá, falando sobre a família dela sendo destruída. Sabe, eu disse desde o começo, antes mesmo de suspeitarmos, ou termos qualquer conhecimento de que eles poderiam estar envolvidos. Quem soubesse antes, durante ou após o assassinato era tão culpado quanto. E mantenho isso. Eu fiquei tão entorpecido por tantos dias depois. E, na verdade, até agora eu me sinto entorpecido porque eu me sinto assim. Nós realmente fomos decepcionados. Pouco depois de comparecer ao tribunal e concordar em testemunhar contra seus pais, Caitlyn Spence foi libertada. Ela tem que usar uma tornozeleira eletrônica para a família de Kirby. É mais um passo em direção à justiça, um passo que eles chamam de agridoce. Sabe, quando essa onda de crimes reais explodiu e todo mundo, eu fui um desses que ouviu os podcasts, li os livros, li as histórias. Eu assistia aos programas de televisão. Você sempre sente pelos familiares e pelas vítimas. Mas antes disso, tudo isso era só uma história para mim. E a história da Kirby é só isso. Para muitos, é só uma história. Mas essa é nossa vida real, A gente tem que lidar com isso todo santo dia. True crime é só uma história até ser a sua história. E isso muda tudo completamente.
Minha vida passou de estar em casa com a família para ser algo que preciso me preocupar diariamente. Algo que Kirby está na minha mente, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu vou dormir pensando nele, acordo pensando nele. Eu quero que as pessoas que fizeram isso sejam levadas à justiça, mas eu nunca quero que Kirby seja esquecido. Esse, provavelmente, é o meu maior desejo. Uma coisa é que eles sejam levados à justiça e que os filhos dele saibam o quanto ele os amava e que eles conheçam as coisas peculiares que faziam do pai deles quem ele era. Foi ideia do Casey criar um fundo de bolsas de estudo. Na verdade, tivemos pessoas que fizeram doações e conseguimos dar $5.000 para 10 formandos diferentes que iam para a faculdade ou escola técnica. Grande parte do motivo pelo qual estamos falando é para manter a memória dele viva, fazer coisas para honrá-lo e mostrar aos filhos dele o que é certo e errado, mas também para mostrar a eles que, sabe, só porque perdemos alguém aqui na Terra, não significa que não podemos fazer coisas para honrar a memória dessa pessoa. Karen Spence ainda não apresentou uma defesa neste caso. Em agosto de 2024, ela foi liberada mediante uma fiança de $150.000. Ela também precisa usar uma tornozeleira eletrônica com sistema de posicionamento global. Entramos em contato com o advogado dela, que recusou a entrevista. Esse advogado recentemente apresentou uma notificação de defesa de álibi ao tribunal. Diz que Karen Spence vai testemunhar que deixou o Mississippi com o marido na tarde de 29 de novembro, um dia antes de Kirby ser morto. Eles voltaram de carro para Saltville, Virgínia, para a consulta médica de Karen. O aviso diz que Karen pretende chamar sua filha, Caitlin Spence, como testemunha desse fato, e que ela também pode chamar o marido como testemunha. Um juiz concedeu um pedido da defesa para transferir o julgamento contra Jeffrey e Karen Spence para outro condado. Por causa de toda a atenção que o caso recebeu na comunidade local, o novo local fica a cerca de 1 hora de distância. Kirby Carpenter merecia mais anos do que lhe foram dados. Ele acreditava em viver intensamente, com rapidez e estilo, amando família, filhos e amigos sempre. Após o assassinato de Kirby, sua família achou um poema escrito por ele em um diário. Eles não sabem quando ele escreveu ou sobre o que era, mas as palavras têm um significado incrível para eles agora. Kirby escreveu, citação, nunca falha, o bem que você faz será feito a você. O karma existe, e não pense que não é verdade. O homem que roubou de mim, alguém vai tirar 10 vezes mais de você. Nós sabemos quem você é, e o homem lá de cima também. Você pode parar com erros e começar a agir certo aqui. Se entregue, porque eles vão atrás de você de qualquer jeito. Você escapou uma vez, mas agora foi pego. Pela Law and Crime Investigates, eu sou Kristen Thorne. Eu te amo.